Zubeldia traz a campo escalação do São Paulo com muitas mudanças. Tem novidades aí que a torcida do São Paulo vai gostar pro jogo de hoje. Tem prejuízo brabo, rapaz, pra gente comentar aí também no São Paulo e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu querido? O negócio é o seguinte, a gente teve aí no último domingo, o Samir Chaldi aí assumindo aí o comando da presidência da CBF, né? E no mesmo domingo, né, cara, ele falou sobre mudanças aí, né, cara, projetos que ele tem aí para fazer aí na CBF, e uma delas, a principal, que ele até falou que é a prioridade, é a mudança aí, tá, nos estaduais, quer ter uma redução aí das datas, né, porque, cara, demora muito, pô, meses e meses aí no começo do ano, né, cara, só com o campeonato estadual, e evidentemente que se atrapalha muito aí, ainda mais com o calendário doido que o Brasil tem. E o estadual ocupa um espaço bem maior do que devia, né? E é sobre isso que vamos comentar, porque temos novidades. Olha só, informação aí do Rodrigo Matos do UOL. O novo presidente da CBF, Samir Chaldi, surpreendeu com o anúncio da redução dos estaduais para 11 datas. Essa decisão foi tomada pelo presidente após conversar com funcionários da entidade, clubes e também com algumas federações aliadas. Quando o número foi divulgado, algumas federações se surpreenderam. A grande maioria gostou, mas algumas federações ficaram incomodadas. Todas terão que se adaptar à nova realidade, tá? Então teve aí federação que gostou, outras ficaram já incomodadas aí, né, com essa possível mudança que é a redução de datas aí que a gente deve ter aí para os estaduais a partir do ano que vem, tá? Só que é uma ideia que ele tem, entendeu? Tem gente clube que apoia, tem federação que apoia, mas entra uma série de discussões ainda para ter essa definição, né? Se realmente vai ter essa mudança de fato ou não. Isso não está confirmado, é uma ideia por enquanto. É uma ideia que está sendo debatida, sendo discutida, mas não está oficializada ainda, tá bom? O Rodrigo Matos aqui no traz um ponto que é importante, ó. Há diversos detalhamentos do calendário para ser discutido ainda. Isso acontecerá nos próximos meses. Por exemplo, as 11 datas valerão só para times da Série A ou também para times da Série B. Ainda há outros ajustes no calendário e em competições da CBF. Então tem uma série de situações para ser debatida, para ser conversado aí, né, para ter definição se vai ter realmente essas mudanças aí para o estadual do ano que vem ou não, entendeu? E além das mudanças, né, que tem que ser discutido aí para ter essa redução do calendário, tem muita política envolvida também, a gente sabe disso, não adianta negar, tem muita política aí também, então temos que aguardar aí os próximos meses para ter definição aí, né, se vai manter aí esse calendário ou se vai ter realmente essas mudanças aí já pro ano que vem. Eu confesso, sendo bem sincero para vocês, eu não tô 100% convencido que vai ter essa mudança dos estaduais já pro ano que vem, já para 2026. Eu tenho dúvida ainda, né, sabendo como é que é a CBF, como é que funcionam as coisas, a politicagem. Eu tenho muitas dúvidas se isso aí já vai ser mudado já pro ano que vem, tá? Pô, janeiro ali, né, janeiro que começa os estaduais, já vai ter já 11 datas, já vai ter uma redução nos jogos, vai ter um calendário diferente. Eu tenho muitas dúvidas se isso vai acontecer de fato já para 2026, sendo bem sincero aí, tá? Aí o que acontece? O São Paulo joga o Paulista, né, que é o principal estadual aí do futebol brasileiro, e tá aí, ó, o campeonato estadual mais impactado no Brasil, com a nova decisão da CBF, da redução para 11 datas, vai ser o Paulistão. O campeonato que vai ter mais impacto é aí, de fato, o Campeonato Paulista, né? O Paulistão que tem 12 datas ali só de primeira fase, né, cara? Que são 12 jogos de primeira fase. Aí tem um jogo nas quartas, né? Um jogo que eu falo que é um jogo só de mata, não tem ida e volta. Então tem os confrontos das quartas, que é um jogo, semifinal, que é um jogo, e a final tem 2 jogos, né, cara? Então é muito jogo aí que tem no Campeonato Paulista, cara. Não tem nenhuma necessidade de ter 12 jogos aí na primeira fase, né? E esse é um ponto importante, né? Vai ter uma redução para todos os times, ou os times de Série B, times que têm um calendário menor, se eles vão jogar o mesmo número de jogos. Pode ser que aconteça isso também, entendeu?
Agora, os clubes da Série A, cara, que jogam 3 competições, não dá pra jogar um estadual, cara, do tamanho que é o Paulista, né? Isso aí realmente é muito complicado. Os times voltam de férias, né? Ali, pô, e, sei lá, 10 dias depois, 12 dias depois, os times já estão jogando estadual, né? Complicado isso aí, tá? Agora, meu parceiro, vamos mudar de assunto aí e vamos entrar no assunto aí que a gente menos gosta de falar, que é o assunto mais chato, mas tem que falar, não tem jeito, tá? Dá até uma preguiça assim, de falar isso aqui, porque é chover no molhado, vamos falar as mesmas coisas que a gente fala sempre, que é sobre a parte financeira do São Paulo. Porque temos mais notícias e péssimas notícias, algumas que não dá nem para entender, né? Aí de fato o que acontece no São Paulo, tá? Ontem, na segunda-feira, teve uma reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo que foi transmitida aí na SPFC Play, tá? Aí olha só, no bimestre de janeiro e fevereiro, só de janeiro e fevereiro de 2025, o São Paulo acumulou um déficit de 25 milhões de reais, tá? Então, nos primeiros 2 meses de janeiro, tá? Não é até maio não, só em janeiro e fevereiro, o São Paulo aí já tá com déficit de 25 milhões de reais, né? Chegou 4 jogadores, foi embora 19, vendeu o jogador, saiu o jogador, e os caras conseguiram ainda, né, cara, ter aí um déficit de 25 milhões de reais nos 2 primeiros meses aí do ano, né? E tem mais, quando você pensa que não pode piorar, pode. O São Paulo transmitiu nessa segunda-feira, por meio da SPFC Play, a reunião do Conselho Deliberativo que trouxe diversas polêmicas. A começar, o conselheiro Flávio Marques, da oposição, trouxe números que relatam que o futebol do São Paulo gastou 25 milhões além do aprovado nos 2 primeiros meses do ano, que foi o que a gente comentou agora, tá? Foi o Flávio Marques, que é da oposição, né? Ele começou lá falando sobre isso aí. O São Paulo gastou 25 milhões nos 2 primeiros meses, a mais aí do que devia, né? Tanto que tá com esse déficit aí por enquanto, tá? E olha só, ele também traz um gráfico que mostra que o São Paulo aumentou a folha salarial do seu elenco em 2025. O clube gasta 26 milhões por mês em abril deste ano, contra 23 milhões e 900 mil reais mensais em abril de 2024, tá? Então, em abril desse ano, a folha do São Paulo estava na casa dos 26 milhões de reais. E em abril do ano passado, estava aí em quase 24 milhões de reais, 23 milhões e 900 mil reais. A nossa folha aumentou, tá? Esse ano em relação ao ano passado. Qual o sentido disso, cara? Agora eu não tô entendendo mais nada. Sinceramente, não faz sentido nenhum, mano. Eu sei que os jogadores do São Paulo trouxe aí, principalmente 2, né? Que é o Wendel e o Oscar, que os salários deles são bem altos, né? A gente tá falando do Oscar, né? Que recebe um salário muito alto, e o Wendel que vem do Porto, seleção, também é um jogador que tem um salário alto, né? Mas chegaram pouquinho, que foi o quê? 4, 5 reforços São Paulo trouxe esse ano, né? Pagando luva ali e salário. E, pô, foi embora 18, 19, cara. Entendeu? Quase 20 jogadores foram embora e a folha aumentou em relação ao ano passado. Entendeu? Na folha também tem salário, né, de jogador, de ex-jogadores que foram embora que o São Paulo paga todo mês. Entendeu? Mas mesmo assim, cara, em relação ao ano passado, que também já tinha, né, esse salário de jogador que não estava no São Paulo, de ex-jogadores aí que recebem ainda, mas no São Paulo também já tinha, na folha do São Paulo já tinha isso no ano passado, né? E esse ano foi embora bem mais jogadores do que chegaram e a folha aumentou. Como é que explica um negócio desse, cara? Meu irmão, a parte financeira dessa gestão do Casares é uma tragédia inacreditável. Entendeu? Inacreditável aí, tá? É bizarro, velho, é bizarro. Aí beleza, tudo isso aí que eu falei, tá? Do aumento da folha do São Paulo e também do déficit de 25 milhões nos 2 primeiros meses do ano, quem levantou isso aí na reunião foi o Flávio Marques, que é da oposição, tá? E tem o Casares e o Belmonte questionando isso, olha só. Carlos Belmonte e Júlio Casares questionaram o discurso de apresentação do Flávio Marques, afirmando que existe um viés direcionado para o lado negativo, como o aumento das receitas foram ocultados ou mal apresentados. Debate acalorado entre a oposição e a situação, tá? Então,
foi o Flávio Marcos que trouxe essas situações aí, né, cara, da parte financeira do São Paulo, e o Casares e o Belmonte questionaram falando que estão aí levando tudo isso mais pro lado negativo que positivo, né? E ele não apresentou ali também que aumentou as receitas. Então, mas meu filho, claro, Casares, vou falar um português bem claro, que se foda que aumentou a receita. Pode aumentar a porra da receita para 10 bilhões. Se tu deve 50 bilhões, não adianta porra nenhuma, cara. O que adianta tu aumentar a porra da receita e aumentar a porra da tua dívida? O que adianta? Eu queria entender um negócio desse. Eu queria muito entender qual a diferença, entendeu? Porque na minha cabeça não faz sentido isso, tá? Se você vai pegar a gestão do Casares, tá? Desde que ele pisou no São Paulo até aqui, quase todos os anos aí teve aumento de receita. A receita do São Paulo sempre foi aumentando ao longo dos anos, entendeu? E adivinha, a dívida também foi aumentando ao longo dos anos. E o que adianta? Tá quase com 1 bilhão de dívida, e aí? Qual que é a diferença que tem o aumento de receita? Não adianta tu ter mais receita, sendo que tu gasta mais, porra. Entendeu? Olha, cara, olha, tem algumas coisas que é muito irritante, né, cara? É muito bizarro e, sinceramente, né, a gente já comentou já sobre isso em outros vídeos. E, cara, assim, eu, sinceramente, não acredito em nada que Casares, Belmonte, nada que esses caras fazem. É uma gestão terrível, entendeu? Sabe-se lá como é que os caras vão entregar o São Paulo pro próximo presidente lá no fim de 26, né? Quando acabar aí o mandato dessa péssima e horrível gestão que é aí, né? Comandado pelo Júlio Casares e pelo Belmonte, que é o diretor de futebol, que não entende porra nenhuma de futebol, que não era pra estar, né, como diretor de futebol do São Paulo. É triste, meu rapaz, é triste você ver, né, cara, o que os caras fazem, mano, é lamentável, sinceramente, aí é um bagulho bem triste mesmo, bem triste mesmo, entendeu? É o que eu falei, tá? Né, eu já escutei, bom, que eu já escutei dessa brincadeira, porra, tem um sapo enterrado no Morumbi, que o time tava na fila, não ganhava mais nada, tudo errado, meu filho, não tem sapo enterrado nada, entendeu? Isso se chama má gestão, gente incompetente comandando o clube, entendeu? Pessoas que comandam o São Paulo, que fazem favor político, que são eleitos e depois tem que ficar, né, distribuindo cargo político, tem que fazer favor político, e o clube, a administração do clube, que fica em segundo, terceiro plano. Nada acontece por acaso, tá? Não tem sapo enterrado no Morumbi, não tem nada que conspira contra o São Paulo, não. Existe incompetência, mau trabalho, isso existe, né? E os últimos 10 anos, a seca de títulos, ter ficado para trás em relação a outros times que cresceram aí nos últimos anos, né? Tudo isso tem nome e sobrenome, tá? Se chama gestão, né? A gente pode pegar, evidentemente, não só a gestão do Casares, mas as últimas gestões também, entendeu? É uma gestão, não, financeiramente, para a parte financeira, um desastre, um caos absoluto, entendeu? Bom, vamos lá falar do jogo aí, né? Falar do jogo que vai ter hoje. São Paulo e Tajeres fecham as suas participações na fase de grupos da Conmebol Libertadores nesta terça-feira, às 7 horas da noite, pelo horário aí de Brasília, né? Última rodada aí para fechar a fase de grupos. Transmissão do jogo ESPN e Disney+, tá? Que vai estar passando a partida. O São Paulo, amigo, que tem aí desfalque para dar e vender. Desfalque a rodo, tá? Alisson aí, tá fora, até por suspensão. Oscar fora, Juan, Ferreirinha, Marcos Antônio, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Caleri e Igor Vinícius, tá? Quase 10 desfalques aí que o São Paulo tem pro jogo de hoje. Segundo o GE, o São Paulo deve mandar os bandidos devem mandar uma escalação a campo com Rafael no gol, Ferrares na direita, Arboleda e Alan Franco na zaga e Enzo Dias na esquerda. Pablo Maia e Bobadilha como dupla de volantes e Luciano como meia. No lado esquerdo, Lucas Ferreira. No lado direito, Cédric Soares como ponta e André Silva centralizado. Então a gente deve, meu Deus do céu, cara, já tá tomando ranço, já uma raiva de ver o Cédric na ponta direita do São Paulo, né? Mas, segundo o GE, ele deve começar nessa posição aí novamente, né, cara? O que é lamentável aí, sinceramente, porque a gente tem muito desfalque, mas dá pra fazer coisa melhor, né? Do que colocar o Cédric em um lateral de ponta, entendeu? Aí o que acontece? Vamos lá, temos novidades aqui que provavelmente isso aqui é uma notícia boa, né? Já que a gente não sabe se eles vão ser titular ou não, acho que não, mas é uma novidade boa que a gente tem pro jogo de hoje, que é o quê? Segundo o Arnaldo Ribeiro, tá, vai ter 3 novidades aí entre os relacionados. Mike, lateral direito, já comentamos de manhã.
Henrique Carmo, recuperado de lesão, vai pro banco hoje. E uma novidade que pra mim a mais inesperada, que eu fiquei mais surpreso, que é o Paulinho, tá? Que também da base, fez 2 gols na frente da Copinha, o Paulinho, né? Que é atacante, ele que substituiu o Rian Francisco, estava suspenso. Então, Mike, Henrique Carmo e Paulinho, os 3 vão estar no banco de reservas hoje. Não acho que o Zubeldia vai pôr eles como titular, nenhum dos 3, né? Então, se colocar seria uma surpresa grande, mas os 3 foram relacionados e são as novidades aí pro jogo de hoje. Torcer pro Zubeldia botar aí um deles ou 2 deles aí, né, cara, pra ganhar minutos, porque São Paulo já tá classificado, é um jogo que o Zubeldia pode fazer teste, a gente tem uma responsabilidade menor, né, de jogo, porque a gente já tá classificado aí, a gente quer vencer, tem que vencer, mas o time tá classificado. É um jogo que o Zubeldia pode fazer alguma mudança aí, mas conhecendo ele, acho bem difícil, bem improvável, né, ele fazer aí alguma mudança, né, ser ousado aí, né, tanto que ele deve botar o Cédric de ponta, então a gente sabe muito bem como é que é o Zubeldia. Você pode vir de uma derrota terrível contra o Mirassol, que foi o último jogo, então acho que o Zubeldia, irmão, não vai fazer nada de ousadia, de mudança, ele vai pra ganhar o jogo mesmo, porque a situação dele, ele sabe que não, que tá muito crítica, né, ainda mais pelo último jogo que teve aí do São Paulo contra a equipe do Mirassol, né, mas que ele dê minutos pra esses garotos no segundo tempo, né, um jogo que, porra, os garotos entraram mal pra caramba, erraram tudo, tá tudo bem, faz parte, é um jogo que a gente já tá classificado e isso acontece. Mas põe os moleques pra jogar, pô, dá uma chance pros moleques. Ainda mais com o tanto de desfalque que o São Paulo tem, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.